Você, antes falando de música, mas você também é pintor. Sou, Aí, vamos voltar ao tema atual. Por exemplo, quem fez o uniforme do Haiti foi um pintor. Ficou até bonito. Eu gostei daquele uniforme do Haiti. Você viu? Todo mundo falando, Você vê como é que a comentando a da desinformação Mongólia, chega, né? chega a todo A mundo. história Isso aí eu da vou ter que Mongólia chegar em casa e pesquisar. Não sabia o que. Eu gostaria muito de ter essa É informação isso, porque que eu não sabia. não era digamos, estilista, era um pintor. Um pintor, ele Um artista plástico. foi do Haiti. Então, estão elogiando da Mongólia e estão falando mal do Brasil, mas fácil. A questão da estética, né? Pintura, né? Que você falou aí, estava falando de quem foi eu sempre lembro que ele tinha a orelha cortada. Ele tinha. Eu gosto da pintura, eu sempre gosto, eu sempre lembro de Caravaggio, porque é uma pintura muito expressionista. Eu gosto da pintura assim, expressiva, ver aquilo, o Caravaggio tem aquele negócio de sombra, né? Que tem a expressão dele é bem É. marcada e as tonalidades também. O bom da pintura e da Van Gogh, repare como é que a Van gente. Gogh, Van Gogh, só me falando de lembro Van que ele Gogh. tinha a orelha cortada. Van Gogh e que ele cortou para Que- dar de que ele não presente. vendeu- Engraçado, essa é uma Ele não história que eu vendeu gosto nenhum quadro para ninguém, para amigo que ninguém. comprou. E isso é um retrato de como uma sociedade evolui com relação a Van Gogh. Van Gogh, ele não era respeitado como artista plástico, pelo contrário, ele tinha um grau de problemática mental, tinha, e emocional, tinha um grau, que não vai ser, é um dado real. Só que ele é um gênio Ele cortou a orelha para dar para para namorar. dar uma namorada. E isso é um dado real, sim. Mas não deixa de ter o grau de genialidade. O problema dessa história não é o fato dele ter cortado a orelha, ele ter um grau de que ninguém... Eu acho que todo mundo aqui nessa sociedade tem um pouco... Sim, falando disso, eu estava lendo que Aristóteles, ele falou, tem um livro lá, Poética, ele fala assim, todo poeta tem um problema mental. Não tem como. O que foge da lógica, Você- o que foge... E eu concordo. Quando alguém fala isso de mim, que entenda, quem faz arte vai passar por essa retorno. Isso, Mas você tá sabe certo. por quê? Deixa eu dar a minha percepção da coisa. Eu acho o seguinte, uma coisa que está faltando na humanidade, na minha concepção, é a apreciação, né? O outro. O viver o agora, o viver... Nós estamos aqui os três, não tem ninguém aqui pegando o celular e mandando mensagem, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Nós temos 4, desculpe, esqueci Lina aqui. Mas Lina está ali, a parte fazendo... Mas nós estamos conversando aqui. Então, eu acho que hoje nós temos pessoas que elas vivem numa conexão tão quebrada que ela não está em lugar nenhum. É verdade. Entendeu? Solta. Ela não está em lugar nenhum. Eu costumo dizer que se eu venho para a rádio, eu estou na rádio. Eu estou falando com você, eu estou prestando atenção em cada palavra que você fala, eu estou refletindo sobre as suas colocações, eu já estou colocando em pauta o que eu vou dizer. Então, assim, é uma concentração. E eu tenho visto pessoas que têm dificuldade de concentração, de avaliação. Então, você vê que nossa sociedade, ela nunca tá... O que é a ansiedade? É o futuro. É viver sempre preocupado com um futuro que não vai chegar, na maioria das vezes. 80% das suas preocupações não vão acontecer. Entendeu? Então, você tem hoje o artista... Por que tá vendo? Você tem um artista ansioso, como é que ele vai produzir? Se ele não está presente naquele momento. Sabe o que está acontecendo com os artistas, na grande maioria, infelizmente? Eu acabei de falar de sucesso. Isso é uma realidade. Eu falo sempre a Rubens. E isso mudou muito minha cabeça, sabe? Tipo assim, hoje com 43 anos, eu paro e penso assim, o que eu construí? Se alguns milhões de pessoas na rede social, que eu tenho pouquíssimas pessoas, não disserem que meu trabalho é incrível. Eu acho meu trabalho incrível. Eu pinto um quadro e não quero vender. Eu acho incrível que Deus tenha me dado essa capacidade, como deu a todo ser humano. E acho incrível que eu tenha colocado o lance do talento, você sabe a passagem dos talentos, que eu tenha colocado em prática. E eu acordo me orgulhando todo dia de mim mesmo. Todo dia. Eu me acho fantástico. Me acho fantástico por ser imagem e semelhança de Deus. Me acho fantástico porque eu sou uma obra divina que colocou a mão naquilo que Ele faz. De pintar a beleza que Deus criou. Eu falo para as pessoas, eu vou aproveitar a oportunidade de dizer assim, a sua limitação intelectual é você que dita. É você que dita o que você é capaz de fazer. Que seu cérebro não tem essa. Seu cérebro é capaz de fazer coisas gigantescas, mas você limita a sua mente.
Então, não existe ninguém capaz. Eu não suporto a inveja, e é que é bíblica também a história, porque a inveja é contra Deus, minha opinião. Porque Deus ele fez um homem capaz, todos eles. Mas existem pessoas que se sentam diante da vida e não fazem never, nada. E elas acham que o outro é incrível. Não, você também é. Deus fez todo mundo igual. Você é incrível também. Você tem todas as capacidades. Agora o outro também tem, o outro põe a mão na massa. Já pensou em fazer uma música assim? Porque ano passado, 2023, tem uma música americana, Flower, né? O nome da música tem sucesso, deve ter visto, se você ver na internet, Flower. Aí diz assim, eu sou incrível, eu devia dar flores pra mim, eu sou... Mas eu gosto dessa música. Isso é importante. Eu gosto muito da letra. Confundem isso com fazer uma música assim, tá? Com a falta em português. Eu pretendo, a ideia é boa, já vou botar em prática. Porque nessa música, né, ela tinha vindo de um relacionamento tóxico, que na realidade o relacionamento tóxico nada mais é do que você altamente permissivo, você altamente dependente de alguém, porque quando você se coloca naquela condição de eu não vivo sem você, é a pior condição que um ser humano pode dar a si próprio, na minha percepção. Eu não quero essa dependência emocional com absolutamente nada nem com ninguém. Por quê? Porque eu quero viver o momento com todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero estar com todas essas pessoas ali. Eu estou desfrutando um café, eu não bebo mais café, mas eu estou ali desfrutando de um diálogo com essa pessoa, a pessoa está tomando um café, eu estou tomando meu chá, e eu estou apreciando ouvi-la, seja o que ela estiver me dizendo. Porque aquele momento, ele não vai se repetir. Ele pode até ser diferente lá na frente, mas ele não vai se repetir. Então, eu degusto aquilo que eu vivo. E eu aprendi isso, por quê? Porque as pessoas passam pela vida sem apreciação, sabe? Sem apreciação. Sem apreciar as flores, sem apreciar o sol, o céu, o mar. Sem apreciar bons conteúdos, bons seres humanos. Porque a gente precisa de referência. Sem apreciar o outro, né? Quem eu me torno de bom, de alguma maneira, é referência de outra pessoa. Ninguém concebe na cabeça a bondade sem ter nunca visto um exemplo. E o exemplo, você deu um exemplo claro. A bondade é a prova iminente que há a existência de um Deus. O bem não emana do nada. E eu falo, vou explicar rapidinho, para até quem tem outra fé, porque o bem não emana de nada. Porque o bem tem um preço alto. Discorda? O bem tem um preço alto. Sabe por que o bem tem um preço alto? Explique. E eu vou explicar. E isso é facinho de entender porque o bem tem um preço alto. Todas as vezes que você se promove a fazer o bem, há várias pessoas, celebridades, forças que tentam interferir real. Quer ver uma coisa? É só você se mover para o bem que você vai entender o que eu estou dizendo. Não se trata de uma arquitetação, não é incrível. Faça assim, eu vou fazer tal coisa em prol de tal coisa. Para você ver o quanto de forças contrárias aparecem. Isso é fato. Isso pode ser provado em laboratório. Faça o teste. Execute. Agora, repare como o mal flui de maneira tão simples. Eu estava vendo até a poesia Froebel Spunk, da conhecer, né? Froebel Spunk era bem... Aí ela tem uma poesia assim, o mundo quer me mal porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque deveria nascer princesa no mundo de plebeu. Você pode discordar, mas eu falo que é verdade, o bem, ele tem um preço. Hoje a gente vive, infelizmente, uma sociedade que pune quem faz o bem. Eu posso falar. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho essa ideia como filosofia de vida. A Bíblia fala que todo aquele que quer piamente sofrerão perseguição. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu passo, ele sabe também. Eu passo níveis de perseguição terríveis. Coisas que você não consegue nem imaginar. E uma pessoa que foi criada dentro de um ensinamento cristão, um ser humano que eu vou me enquadrar sobre aquilo que eu construí como personalidade, de um caráter incrível. Eu passei... Tem um ouvinte aqui. Tranquilo. Vamos passar aqui. Vamos ouvir? Boa noite, Rubens. Boa noite a todos aí participantes aí do programa. Boa noite a todos os ouvintes da Educadora FM. Estou aqui ligado na Educadora e gostando muito aí do bate-papo aí. Legal. Coração de Maria.
Coração de Maria, terra boa. É sempre bom, né? A participação. Eu digo que, assim, quem está nos ouvindo, aproveite para refletir sobre tudo que está escutando. Porque, assim, todo mundo se relaciona. Verdade. Ninguém vive isolado numa ilha. Ninguém né? é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos nos relacionar. Nos relacionar com o filho, com o pai, com o irmão, com o vizinho, com o nosso colega de trabalho, entendeu? Com o nosso professor. Então, se a gente não aprende a se relacionar com a vida, com o mundo que está aí fora, a gente cria a ideia ou de superioridade ou de inferioridade. Você falou uma coisa, rapidinho, pontuando, eu sempre as pessoas estão confundindo falta de humildade, e eu vou falar aqui. Você precisa autoafirmar aquilo que você evoluiu, você precisa, e eu vou dizer. E isso não é falta de humildade, as pessoas confundem isso, entenda. Se eu vou contratar você para trabalhar num veículo de comunicação, você precisa dizer o que você sabe. Isso não demonstra que você não é humilde. Eu falo que as pessoas estão confundindo e entrando numa coisa que é bem pior. Que não é você não ser humilde porque você sabe, é você não ser humilde porque você não sabe. Que tem muita gente tentando mostrar um grau de conhecimento que não tem. Ele não tem. Se você não tem, procure conhecer. E os veículos de comunicação abriu portas para as pessoas, infelizmente algumas maldosas, destruir ideias boas. Eu vou voltar àquele início que eu disse. Tem pessoas hoje que infelizmente não procuram, tem a preguiça, eu vou falar preguiça, de procurar conhecer do que está falando. E eu falo isso, eu falo todo lugar que eu vou. Procure, quando você for dar uma opinião sobre qualquer assunto, procure um mínimo de conhecimento sobre esse assunto. Para que você não leve desinformação, né, Rubens? Para que você não destrua aquilo que alguém construiu. Como essa semana, vi uma pessoa falar para mim quem era Rui Barbosa. E eu disse assim, tu é quem mesmo? Se tu tá falando de Rui Barbosa, pra você ter ideia em que grau a gente chegou, de um cara ter a petulância de perguntar quem é Rui Barbosa. Meu pai cita Rui Barbosa sempre com aquela frase, né? De tanto ver, aviltar-se, né? O ser vai ter vergonha de ser honesto. É isso que eu tô falando. E é muito. Mas aí foi isso 140 anos atrás, e é muito essa atual. É a nossa realidade, entendeu? Hoje, de tudo que você faz hoje. Todo mundo que é honesto hoje está sendo, de certa forma, não todos, mas a grande maioria, desqualificado ou diminuído por pessoas medíocres. Me desculpe, medíocres. Porque elas não querem o trabalho de estudar, elas não querem o trabalho de ler. Só quer ter opinião. Ela só quer ter opinião. Não importa se a opinião dele vai destruir algo que foi construído. O cara falar para mim quem é Rui Barbosa, eu disse a ele, eu não tenho mais assunto para conversar com você. Eu não tenho, vou conversar com você sobre o quê? Nada. Então, isso mostra que, infelizmente, isso não são todos. E a gente está vivendo uma geração boa, eu falo geração boa, que tem acesso a toda a informação. Eu falo assim, se você está no seu celular agora, baixe uma rede, um veículo de informação para você estudar. Não só para estar postando foto. É bom, é legal, você está mostrando o dia a dia da sua vida, mas procure se interar sobre a realidade do mundo para você não ser um ser humano alienado. Porque a pior coisa que existe é ser alienado. Toda opinião é boa. A gente está vivendo, infelizmente, essa febre. Toda opinião é boa. Qualquer coisa que se posta, alguém diz assim, isso tem relevância? Tem coisas que eu olho e falo, ô Cristo, tem misericórdia. Mas, isso não tem nexo. Eu tenho a seguinte opinião. Não sei se é porque eu sou muito crítico também. Não, né? eu penso da seguinte forma. Eu não sei se você entende. Eu assisti um vídeo. Ah, por que você assiste esse vídeo? Eu gosto de ouvir os argumentos que o indivíduo está utilizando para a tese dele. Eu vi um homem negro, né? Diz ele que é muito bem sucedido e que ele acha que é mimimi a pessoa ficar utilizando a ideia de que, pelo fato de ser negra, ela tem que ter cota, ela tem que ter privilégios. Gente, só uma pessoa que não conhece a história da humanidade é capaz de dizer que receber cotas, receber auxílio, receber estímulos, pessoas negras, é mimimi. Nós vivemos numa sociedade que ainda rege-se pelo preconceito. O indivíduo negro, ele está passando pela rua, quantos são abordados de forma diferenciada de uma pessoa branca? Eu vivo isso. Entendeu? Quantas pessoas
chegam para palestrar num grande evento e por elas serem negras, o indivíduo acha que ele é o guardador de carro, ele é o chofer, ele é o vigilante, ele nunca é o palestrante. Por que isso? Porque a identidade negra, ela está com subserviência. Ela está com a ideia de que o indivíduo negro é menos. Isso é uma realidade. Nós temos alguns poucos anos de libertação. 888 foi o ano da libertação dos escravos. Quer dizer, você não pode entender. E outra, foram libertados de que maneira? Simplesmente, a partir de hoje, não são escravos. Mas deram o que em troca disso? Uma nova roupagem. Não deram nada. A gente tem de entender a ideia de todo mundo. No caso, esse movimento, eu acho que é um movimento negro de direita. Veja só, a Microsoft acabou com um grupo lá, o chamado DEI, né? Acabou com tudo. Porque é o seguinte, estava sendo improdutivo, contraproducente. Por exemplo, você bota lá, pilotando um avião, é o pessoal de cota, né? Resultado, quem está pilotando um avião é uma pessoa de cota. Para você botar uma pessoa de cota, você diminui, entendeu? Aí você vai no avião de um cotista, esse negócio caiu. Eu quero o melhor na minha... Resultado, esse período de cota, segundo o movimento negro de direita e o pessoal de direita, é o seguinte, já ultrapassou. Então, todo o negro que se for à faculdade é cotista. Aí você acha que a qualidade não é a mesma. Aí o movimento negro de direita luta para acabar com isso, para que sejam valorizados. Não, eles não têm esse interesse de jeito nenhum. Não, eles querem manter essa condição que o negro ocupa, cada um no seu quadrado. Essa que é a grande realidade. Não, eu estudo eles. Eu vejo da seguinte forma. Você não vai tornar uma sociedade igualitária sem investir naqueles que não têm visibilidade, naqueles que vivem dentro de uma condição sub-humana de vida. Você vá nas comunidades em Salvador. Rui Barbosa falou o seguinte. Já sei o que você vai dizer. É isso. A questão da igualdade que a gente coloca é para estar tornando os diferentes iguais e os iguais diferentes. Então, existe uma tendência natural. Eu me lembro antigamente, existia um movimento dos negros que era para ser os melhores. Então, se ele se vestisse, ele tinha de se vestir melhor do que todos. Continua. Olha, eu tenho vídeos aí de advogadas negras, que se ele não tiver muito bem vestido, se ele não tiver usando a marca, né? Qual é a marca? As marcas caras. Entendeu? Porque o indivíduo hoje, ele é reconhecido não por intelectualidade. Não, que esqueça. Entendeu? Não. Ele é reconhecido pelo que ele usa, o carro que ele tem, entendeu? As pulseiras de ouro que ele bota no coisa, os anéis, entendeu? Então, Rubens, não tem essa concepção. Eu estou falando, a gente tem que entender o pensamento de todo mundo. No caso, tem um grupo que diz que você tem de pegar o pessoal e botar cota. E tem um grupo que diz que o período de cota já passou. Está atrapalhando. Não, olha, Rubens... eu estou dizendo que falo. Deixa eu te dizer o que é a cota. Mas você não acredita. A cota é o seguinte... Olha, eu não acreditar em uma coisa... Não quer dizer que você vai concordar com aquilo. Não, o que eu quero que a população que nos ouve entenda é o seguinte. Por que foi criada uma cota? Foi criada uma cota porque é o seguinte. As escolas particulares, elas são top. Top. Eu tenho uma cliente que ela me disse que a esposa do filho dela, ele pediu a ela que fizesse o seguinte, que vendesse a casa deles para eles pagarem a escola da filha.